Na aula de ontem, então, basicamente a gente se aprofundou na parte técnica do bombeio centrífugo submerso, a gente viu aí diversos aspectos, tá? A gente viu, por último, uma instalação real num campo da Tailândia, se eu não me engano, de uma BCS, bem atual o vídeo, muito completo, né? Eles mostram ali todos os detalhes da instalação e eu achei bem bacana compartilhar com vocês. A gente finalizou a aula de ontem, então, com isso. Hoje, então, são os slides finais aí da BCS para a gente já entrar em gas lift, né? Então, como a gente pode fazer o acompanhamento da produção? Então, a gente viu todos os equipamentos que compõem uma unidade de BCS e a gente viu como que instala, tá? Então, a gente entende como funciona, a gente instalou o equipamento, tá? E agora? Como acompanhar a produção, tá? Então, nos postos equipados com BCS, o acompanhamento da produção é feito através de cartas amperimétricas, né? A análise da carta permite a detecção de problemas operacionais logo que eles surgem. Então, isso daqui é um exemplo de uma carta amperimétrica perfeita, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui em volta nós temos o horário, tá? Então, por exemplo, ela foi descida, né, às 3 da manhã e ela entrou em produção aqui, então mostra a cada hora, né? Aqui dividido também você pode analisar por minutos, até que se complete o ciclo de 24 horas, tá? Então isso daqui é um registro feito diário nessa carta, né? Hoje provavelmente já está tudo digitalizado, mas antes você tinha ali um registro impresso dela. Caminhões também tem isso, por exemplo, de registro de velocidade. Normalmente quem trabalha em empresa, ônibus também tem esse tipo de registro de velocidade para eles entenderem se os motoristas estão cumprindo com o limite de velocidade. É uma ferramenta antiga para registro em vários aspectos, não só na parte de bombeio, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a gente não tem variação nenhuma, tá? Então tem uma constância no giro, no RPM da bomba, tá? Então aqui a gente pode perceber que já tem a interferência do gás acontecendo, tá? Então olha só como ele perturba o meio, né? Então aqui, ó, ele acaba obrigando muitas das vezes a paradas operacionais, tá? A paradas e voltas, né? Você vê que ela fica período sem operar aqui, tá vendo? Tá? Aqui nesse período aqui ela foi completamente parada, né? Então foi descida aqui, só que você vê que a variação do RPM ela não foi nada constante, sendo alguns momentos necessários baixar ao mínimo para depois voltar. Mesmo assim, não conseguiu voltar, trepidou, desligou. Aqui você teve uma reiniciada, uma constância, de novo trepidou e voltou, né? Então você vê aqui como a influência do gás vai influenciar no registro de rotações por minuto de um bombeiro centrífugo submerso. Aqui uma condição normal, aqui uma condição com interferência de gás, tá? No funcionamento da bomba. Aqui também é quando o poço ele não tá carregado, né? Ele não tem uma pressão hidrostática ali suficiente. Isso também pode danificar a bomba. Então aqui outros registros não ideais, né? Então uma carta amperimétrica próxima do ideal, da normalidade, seria essa daqui. Qualquer coisa diferente disso a gente está tendo problema, tá? Mas a depender do tipo de comportamento do tipo de registro que ela fornecer para a gente, ele, como já está tudo catalogado, já se tem muita literatura em torno disso, então a gente já sabe qual procedimento deve ser realizado a fim de normalizar a BCS e fazer com que ela opere nesse regime aqui de normalidade, tá bom? Então, por fim, é isso. A carta amperimétrica vai ser a ferramenta de controle da produção de uma BCS, tá bom? Então, ela tem que ser verificada aí diariamente pelo técnico responsável. Então, agora falando de gas lift, tá? O gas lift eu gosto sempre de deixar por último, justamente porque a nível de vazão, né, é ele aí que é o grande protagonista dos mega campos de petróleo, não é? Então eles são largamente utilizados naqueles campos altamente rentáveis, tá?
Então eu comecei o método de elevação artificial, né, falando justamente daqueles mais antigos e por consequência utilizados em campos de menores proporções quando o assunto é produtividade, né, barris por dia, né? Então a gente começou lá com bombeio mecânico, método alternativo, né, ascendente e descendente, muito utilizado em quantidades de unidades instaladas, mas não necessariamente em barris produzidos por dia, não é? Método alternativo. Aí a gente tem vamos dizer assim, o primo de primeiro grau dele, né, que seria o bombeio por cavidades progressivas, método rotativo. O que esses dois têm em comum? São bastante utilizados em terra para óleos viscosos e pesados, baixa produção de gás, baixa produção de água, né? Ideal, gás e água tendendo a zero. São utilizados em terra, poços verticais, manutenção um pouco mais simples, tá? E o motor está na cabeça do poço. Aí a gente entra numa outra classe, né, de métodos artificiais, que são bombeio centrífugo submerso, né, onde o motor já sai da cabeça do poço e vai para o interior do poço, né? O motor fica justamente a última peça instalada na minha coluna de produção, no caso da BCS. Eu já ganho algumas possibilidades com esse método, né? Por exemplo, aplicação no mar, né? Nós temos a BCSS, por exemplo, onde só o cabo elétrico desce e tudo é feito em subsuperfície, tá? E agora o gás lift. O gás lift, normalmente campos com alta produtividade são justamente aqueles com grau API elevado, né? Quando eu falo grau API elevado, grau API aí acima de 30 graus, tá? Então, normalmente, por eles serem quimicamente caracterizados por frações de hidrocarbonetos menores, né, por cadeias de hidrocarbonetos menores, faz sentido então que ele tenha uma maior participação do gás nessa produção, tá? Então, isso é bom por um lado, né? Isso é bom porque o gás que está vindo do reservatório a gente pode reinjetar para repressurizar isso e ter uma extensão da minha produtividade, tá? A mesma coisa a água, não é? A água, quando ela acontece, se tiver numa proporcionalidade, numa razão, né, que a gente chama de razão água-óleo, conveniente, ela pode ser muito interessante. O mecanismo de influxo d'água, como a gente já viu lá em reservatório, é o mecanismo que a gente consegue gerenciar melhor a manutenção de pressão do reservatório, tá? Trouxe aqui umas imagens bastante novas aí de unidades reais de gás lift, tá? Como vocês podem ver aqui, esses campos, se eu não me engano, são todos no Canadá, tá? Vocês veem aqui várias cabeças de poço, né, sendo instaladas e todas elas já com painéis solares para que você não tenha essa dependência de uma instalação elétrica vindo, para que você não fique também refém disso, né? Então, só mostra o quanto que as empresas de petróleo cada vez mais se identificam como empresas de energia e elas estão investindo numa proporção quase que equivalente a algumas, né, em otimização de baterias, painéis solares, aerogeradores, para justamente tornar mais sustentáveis as instalações de petróleo e gás. Então, muito interessante ver essa transição energética acontecendo e entender, né, como está acontecendo agora, né, como é a realidade nos principais campos aí ao redor do mundo. Então, aqui uma árvore de Natal instalada com a unidade de processamento de gás lift. Eu tive a oportunidade de visitar uma planta de gás lift contínuo intermitente lá na Bahia. Como você olha assim, ela tem uma certa simplicidade na cabeça do poço, né? A maior parte da complexidade está justamente aqui na parte do processamento e na pressurização do gás, tá? Que fica ao lado, né? Então por isso que eu achei interessante essa imagem aqui, porque ela mostra justamente aqui, né? Aqui em cima que acontece o grande diferencial desse método de elevação em relação aos outros, tá? E aqui ele já em larga escala, né? Acontecendo. Então, seguindo aqui o conceito. Então, o método de elevação artificial no qual se utiliza a energia do gás contido, do gás comprimido para elevar o fluido até a facilidade de produção, a gente chama de gás lift. Lift, elevação, gás aqui sem acento, porque vem do inglês, não é?
Então, existem basicamente dois tipos, o gas lift contínuo e o gas lift intermitente, tá? Então, como o próprio nome diz, o gas lift contínuo ele não para, então ele requer uma maior disponibilidade de gás, tá? Já o gas lift intermitente, ele vai injetando o gás no poço por pausas, né? Então é pausado, não é feito de forma contínua, né? Então isso também vai depender da disponibilidade de gás no campo. Normalmente não se vale a pena trazer gás de regiões mais distantes, por exemplo, para se injetar no campo. Normalmente, se possível, a gente pega do próprio reservatório, da própria cabeça do poço que está produzindo, a gente usa ali o gás disponível naquele campo, tá? Em raríssimas exceções são utilizados gás que está sendo produzido de forma mais distante, tá? Logisticamente não se paga normalmente, né? Aí é lógico que vai entrar entra sempre em questão os aspectos econômicos, as restrições políticas, enfim. O gás, o petróleo é uma commodity que ela vai moldando a geopolítica mundial, né? Ela moldou a geopolítica mundial aí ao longo desse último século, né? E ainda acontece, né? Não tanto aqui nas Américas, né? Mais ali no Oriente Médio e ainda acontece muito ali na África Central e na região da África do Sul. Então, aqui tem as principais características, né? Que é o gás obtido da plataforma, né? Injetado de maneira controlada, alta flexibilidade volumétrica, né? Ou seja, ele consegue atender campos com baixíssimas produtividades, que é o caso do gas lift intermitente, e campos assim com produtividades incríveis, né? Que chega aí a 100, 120, 150 mil barris por dia, né? Como alguns campos aí do pré-sal produzem. Então, ele tem esse range de flexibilidade, né? Que deixa todos os outros métodos que nós falamos para trás, não é? Mas, de novo, ele depende daquela disponibilidade de gás em local, né? Ou seja, acontecendo ali, naquela mesma região. Trabalha bem com RGO alta, né? Isso faz sentido, alta vazão e profundidade, alto teor de areia. Ele tolera também, né? É claro que a gente pode usar o gravel packer como uma forma de minimizar a produção de areia. É lógico que a gente está falando de equipamentos de aço, a gente não quer que a areia aconteça ali, que a areia acabe reduzindo a vida útil, né, do meu equipamento, né, por conta da abrasividade, atrito e outras questões. Então aqui eu tentei achar algumas ilustrações didáticas, né, algumas possibilidades de sistema de gas lift. Eu achei essas três aqui, tá? Esses três recortes aqui em perfil 2D, mostra o poço, a cabeça do poço, aqui não está sendo representada a árvore de Natal. Aqui já mostra o que seria o reservatório, o packer, a coluna de produção, as válvulas de gas lift, não é? Então, aí chegou aqui na superfície, não é? Então, aqui é por onde está sendo injetado, né? Então, esse óleo, ele vai ser produzido por aqui, ó, ele vai ser injetado pelo espaço anular, tá? Desculpe, o gás é injetado pelo espaço anular, o óleo é produzido pelo interior da coluna de produção, tá vendo o óleo aqui, no caso, representado pela cor vermelha, o óleo com gás, né? Ele vai chegar aqui no vaso separador, tá? Então, por densidade, né, esse vaso separador vai fazer com que o líquido continue o caminho dele e vá para um tanque de armazenamento aqui, que seria o óleo, o hidrocarboneto na fase líquida, é claro que com resquícios da fase gasosa, e por densidade, o gás vai para o topo, tá? Do vaso separador. Esse gás vai para cá, ele vai ser repressurizado nessa estação de compressores, vai ser controlado aqui a vazão, não quero que vá toda essa quantidade de gás também, eu tenho que cadenciar, e ela é reinjetada no poço, através do espaço anular, vai preenchendo aqui as válvulas de gas lift, até chegar na válvula de operação, que normalmente é a última, tá? Se não é a última, é a penúltima. A gente vai ver ali. Daqui é só uma visão geral para vocês entenderem esse esquema de sistema de gas lift aqui. Tá. Aí eu achei umas outras representações um pouco mais realistas, tá? Como vocês podem ver, aqui eu já tenho um recorte que já dá para ter uma noção 3D da planta de processo.
de um sistema de gás lift. Aqui já está representada a árvore de Natal e acontece da mesma forma. O que aqui está aparecendo são justamente outros poços, tá? Então, isso já mostra que a planta requer um outro nível de complexidade, né? Por exemplo, aqui um manifold. O que é um manifold? Reparem, aqui está acontecendo a injeção de gás, tá? Então o gás aqui está sendo injetado, cada uma dessas linhas para um poço, tá? Então ele é injetado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 poços. Só esse poço aqui que está sendo representado em subsuperfície, mas a gente poderia facilmente replicar isso daqui para esses outros 3, tá? E o que vai ser produzido? O que vai ser produzido? Reparem que as 4 linhas, tanto desse poço aqui como desses outros 3, está indo direto para o manifold, tá? Então, o que acontece? Ao invés de eu colocar 4 linhas conectando no meu separador, eu coloco essas 4 linhas sendo conectadas ao manifold e uma linha saindo do manifold, juntando essas 4 produções, indo para o vaso separador, tá? Então, isso é o manifold, tá? Ele, de certa forma, ele vai afunilar e fazer com que a minha produção tenha apenas uma saída, tá? Normalmente, manifolds, eles não têm tantas entradas assim. Ele aí é cerca de 6, né, 8 entradas, né? Ele não consegue comportar muito mais do que isso, ele está sempre nessa escala aí de input, de produção, mas ele sempre vai ter um output, né? Ele sempre vai ter uma saída, né? Então aqui no caso, ele vai afunilar para que você não tenha que estender o comprimento dessas linhas. E isso você traz, de certa forma, uma simplificação operacional, tá? Isso facilita muito na prática o trabalho. Vem para o separador e aquela mesma lógica. O óleo vem para cá, o gás vai para a estação de compressores. Parte desse gás aqui, se você já tiver uma produção excedente, né? Ou seja, para além daquilo que você precisa para reinjetar nos poços, o gás vai para o mercado, tá? Ele é comercializado e o resto do gás é reinjetado no campo, tá? Então, isso está sendo mostrado em terra, mas, por exemplo, no mar, parte do gás ele vai para os geradores a gás da plataforma para fazer a parte elétrica da plataforma funcionar, do mais básico ao mais complexo. Parte dele é reinjetado, parte dele é comercializado, tá? Então o gás ele tem um mercado muito grande já atuando e só tende a crescer, né? Com essa mudança da matriz energética, a tendência é que o gás ganhe mais espaço no mercado, dado o seu menor impacto na geração de CO2, não é? Então aqui uma planta ainda mais detalhada, tá? Então aqui de novo é a mesma lógica, mas aqui ela mostra ainda mais detalhes, tá? Aqui o principal detalhe que ela mostra, né, justamente essas câmaras de tratamento de gás, né? Então esse gás ele não é tão simples ele sair do separador e aqui para o compressor, né? Ele tem que ser tratado também. Você tem um tratamento mínimo para depois ele ser reinjetado, tá? Então ele tem outras necessidades, tá? Não é simplesmente separá-lo ali, né? Então vamos lá, o que eu falei aqui, o que é crucial desse sistema, né, quando a gente compara com outro? Primeiro é a válvula de gas lift, tá? Posteriormente eu vou me referir muito a ela como VGL, tá? Que é a válvula de gas lift. De forma resumida, ela é um controlador, tá? Ela é o controlador do volume de gás que está entrando pelo espaço anular e que vai passar para o interior da coluna de produção, tá? Ela é calibrada, tá? Já em superfície, você calibra em qual pressão ela vai abrir e vai permitir a entrada do gás que está sendo injetado pelo espaço anular para o interior da coluna de produção, tá? Então, lá, são válvulas reguladoras de pressão introduzidas entre a coluna de produção e o revestimento. Tá? O objetivo da válvula, facilitar a operação de descarga do poço, que é um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. Ou seja, retirar o fluido de amortecimento após o poço ter sido completado com alguns procedimentos de workover. Workover é manutenção, tá? Pode ser preventiva ou corretiva, né? Mas
Normalmente o workover é um capítulo à parte, é uma equipe à parte, é uma formação à parte, tá? É, outra função, controlar o fluxo de gás, que é essa que eu falei para vocês, que é até cronologicamente ela não acontece primeiro, mas na linha temporal da vida operacional da VGL é a principal função, não é? Então, controlar o fluxo de gás do anular para o interior da coluna de produção em profundidades pré-estabelecidas. Não permitir o fluxo da coluna para anular através da válvula de retenção. Então, aqui, deixa eu ver se tem um desenho aqui atrás, tá? Então, olha, como elas estão instaladas aqui, ela só tem que ter esse sentido, que é anular, tá? Para o interior da coluna. Esse fluxo contrário, ela não permite que aconteça, tá? Então, ela tem uma calibração de pressão, que a gente vai ver um pouco mais à frente, para que isso não aconteça. Então, ela tem que permitir o fluxo do anular para a coluna. Fluxo da coluna do anular, ela tem que bloquear, tá? Então, essas são as principais funções de uma VGL, tá? Então, aqui, ela está sendo representada, né, a VGL, ela montada, que é o nome que se dá, no mandril de gás lift, tá? O mandril de gás lift nada mais é do que uma coluna, um revestimento, tá? Uma coluna de aço, com uma protuberância, né? Uma barriga, vamos botar assim, para o lado externo, tá? Justamente para quê? Para que a válvula de gás lift possa ser montada no mandril de gás lift, tá? Então a gente tem uma tubulação, imagina um tubo qualquer, uma unidade cilíndrica, tá? Com espessura pré-estabelecida, permite o fluxo interno, que é isso daqui, tá? Agora imagina a gente botar um adicional aqui, né? Vamos botar entre várias aspas aí o que seria o acostamento dessa minha coluna de produção. Para quê? Para instalar a válvula de gás lift, a minha válvula controladora, não é? Então imagine que esse lado aqui é justamente o meu espaço anular, tá? Então o gás é injetado aqui, tá? O gás ele vai pressurizar esse fole aqui, que foi pressurizado com nitrogênio, tá? Só para fim de calibração. Aqui eu tenho uma mola e aqui uma esfera, tá? Então esse gás vai pressionar essa mola, tá? Com uma pressão de abertura previamente estabelecida, tá? De alguns poucos PSIs, 10 PSIs, alguma coisa do gênero. E ele vai levantar essa esfera. Essa esfera levantada, ela permite a passagem do gás aqui para o interior, tá? Então, assim que ela é controlada. Se eu diminuir a pressão de injeção de gás pelo espaço anular lá na cabeça do meu poço, tá? Lá naqueles compressores que estão na superfície, essa haste, essa esfera, ela vai descer e vai travar a entrada do gás, tá? Com isso, eu não vou ter uma gaseificação no interior da minha coluna de produção, tá? Lembrem que o gás, a densidade dele é menor do que a do hidrocarboneto líquido, tá? Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou diminuindo a densidade, eu estou diminuindo a pressão hidrostática, tá? É a mesma coisa, eu canso de falar daquele exemplo do refrigerante, não é? Então, se a gente tem um refrigerante fechado, a gente nunca abriu, a gente sacudir e abrir, o que vai acontecer? O líquido vai estar saindo, mas o líquido vai estar saindo não por conta da energia que ele tem, mas sim o dióxido de carbono que faz parte do gás ali, tá? Do refrigerante. Agora, se antes de sacudir essa garrafa de refrigerante eu abrir a minha garrafa, deixar ela ali por horas aberta, depois fechar e sacudir, o líquido não vai sair. Por quê? Eu perdi todo aquele outro fluido, que é o gás, que estava dando energia para que ele saísse do meu recipiente, que é a garrafa de refrigerante, tá? Então aqui tem um desenho técnico representado, representando, né, uma válvula, uma VGL aberta e em um outro momento ela fechada. Então, como vocês podem ver aqui, eu tive pressão suficiente do gás sendo injetado no espaço anular para comprimir essa mola, tá? Para fazer com que o fole levante, que a esfera levante, que esse gás ele passe daqui e vá para o interior da coluna de produção.
gaseificando, diminuindo a pressão hidrostática, facilitando o fluido. Tá? Aqui ele está fechado, então aqui essa pressão exercida do gás injetado no espaço anular não foi suficiente para comprimir a mola, tá? Com essa pressão pré-estabelecida que ela tem aqui. Com isso, essa esfera permaneceu fechada, permaneceu alocada na sede dela, que é essa parte aqui, não permitindo assim a passagem do gás para o interior da coluna, fazendo com que a pressão hidrostática ali permanecesse a mesma, não facilitando o escoamento do fluido, tá? Então ela é um equipamento primordial, tá? Então VGL, que é a válvula de gas lift, é a válvula controladora. Ela vai controlar o quê? A quantidade de gás que entra do espaço anular para o interior da coluna de produção, tá? Aonde que ela é instalada? No mandril de gas lift. O que é o mandril de gas lift? É uma tubulação, como outra qualquer, com protuberâncias, né? Com espaço ao lado do fluxo de óleo, né? São instalações aí tubulares. Depois eu tenho alguns slides resumindo isso para vocês, que vai permitir que a VGL seja montada na tubulação. Tá? Então, o sistema de gas lift ele tem uma coluna de produção própria. Qual o nome dessa coluna? Mandril de gas lift. Então, aqui está mostrando alguns outros tipos, tá vendo? Aqui a VGL sozinha e aqui ela montada no mandril de gas lift. Tá? Então, como vocês podem ver, ela foi colocada aqui, ó, a entrada, por onde o gás vai entrar, comprimir, suspender a sede e permitir a entrada. Tá? Então, aqui algumas ilustrações reais, né, do mandril, como vocês podem ver, dependendo da quantidade de enxofre e água que aquele poço produz, eu vou precisar revestir com uma tintura especial esse meu mandril de gas lift para que ele não seja deteriorado, assim, para que ele não tenha uma vida operacional curta, tá? Então, dependendo da quantidade de enxofre, às vezes se faz necessário revestir ele para proteger o mandril de gas lift de ataques corrosivos, tá? Com o passar do tempo. E aqui tem diferentes tipos de válvulas de gas lift, né, para diferentes diâmetros de mandris, para diferentes vazões, tá? Então vai depender da quantidade de gás que eu estou injetando, tá? Da vazão de gás que eu preciso. E aqui equipamentos complementares, né, a essa instalação, tá? Então você pode ter um mandril de um fabricante que ele vai precisar de um adaptador para instalar uma VGL de um outro fabricante, tá? Então aqui são equipamentos complementares para fazer essa junção da VGL com a MGL, né, que seria o mandril de gas lift. Então vamos entender agora como funciona a descarga de um poço. Tá? Então a descarga de um poço é como a gente vai dar partida num poço. A gente vai startar esse poço. Tá? Então, voltando lá um pouco, falando de completação, não é? Então imagina, quando a completação já está acabando o seu serviço, né? E a instalação de um método de elevação artificial faz parte de uma das etapas de completação, ela precisa amortecer o poço, tá? Porque o poço, a gente tem que evitar deixar o poço vazio, tá? Ele sempre tem que estar preenchido com algum tipo de fluido com uma densidade, nem que seja a água do mar ou algum outro tipo de fluido que não interaja quimicamente ao ponto de deteriorar o meu revestimento e minha bomba, tá? Mas, então ele é todo totalmente preenchido, tá? Com um fluido ali de completação que não me interessa. Ele me interessa só para fazer a transição do término da completação para o início da produção, tá? Então, é justamente quando eu faço essa troca, tá? Então, a descarga de um poço por gas lift, ela é largamente utilizada, tá? Então, resumindo, significa retirar o fluido de completação que está na coluna de produção ou no anular, para colocar o poço em produção, que é o kick-off, né? É justamente o pontapé inicial, né? É o kick-off, que é o termo mais utilizado. É um processo contínuo que consiste na injeção de gás de forma controlada para anular, levando para a superfície líquida que está no poço. Tá, vamos ilustrar isso daí.
Então imagina lá, eu tenho um poço que já acabou de ser completado, eu já instalei o meu sistema de gas lift, no caso aqui é o gas lift contínuo, tá? Então, estou acabando a completação, já instalei meu equipamento, eu quero começar a produção, finalmente, quero começar a ter lucro, tá? Começar a botar o óleo para cima da forma mais segura e controlada possível, tá? Então, repare que o líquido verde aqui é o fluido de completação. Esse fluido de completação pode ser uma água, por exemplo, com aditivos ali anticorrosivos, por exemplo. Tá? Então, repare que essa água, esse fluido de completação, ele está preenchendo toda a minha coluna de produção, ele está fazendo pressão em frente ao reservatório, tá? E ele também está em parte do espaço anular. Então, o que, que é feito? É injetado gás de forma controlada pelo anular, e todas as válvulas de gas lift estão abertas, tá? Então elas têm uma pressão que é pré-programada nelas. Então conforme eu vou injetando e esse gás ele atinge a primeira válvula de gas lift, ele começa a gaseificar a minha coluna de produção. Quando ele começa a gaseificar a minha coluna de produção, a pressão hidrostática no interior dela começa a diminuir. Se a pressão hidrostática aqui começa a diminuir, esse fluido que está no reservatório, ele começa a entrar aqui no meu poço, tá? Então eu vou injetando, ganhando mais espaço no espaço anular, até chegar na segunda válvula de gas lift. Cheguei na segunda válvula de gas lift, para que o meu procedimento não seja comprometido e eu não tenha que alimentar duas válvulas em simultâneo, já que eu consegui atingir a profundidade necessária para atingir a segunda, eu fecho a primeira, tá? Então a primeira fecha, eu só continuo abastecendo, injetando gás do anular para a coluna de produção pela segunda válvula de gas lift. A primeira já cumpriu a função dela e é fechada. E assim eu vou fazendo esse movimento e chego na terceira. Reparem que o espaço anular agora já está deixando de estar totalmente preenchido por um fluido de amortecimento ou fluido de completação, né? Ou um fluido de completação com função de fluido de amortecimento. Cheguei aqui na terceira, a primeira e a segunda válvula fecham, tá? Então estou abastecendo aqui, injetando gas lift, diminuindo a pressão hidrostática, pronto. Por fim, eu chego na última, tá? Ah, pô, professor, mas quantas válvulas são? É isso, de 3 a 4, não muito mais do que isso. O distanciamento delas não é feito assim igualzinho, depende da profundidade do poço, depende de vários aspectos que a gente vai discutir mais à frente, tá? Então aqui, ó, no tempo 0 mais 1, no tempo 0 mais 2, no tempo 0 mais 3, tá? Então, por fim, essa é a válvula operadora. É essa válvula, no final das contas, que vai funcionar de forma contínua. Todas as outras, elas são momentaneamente expostas a esse trânsito de fluido anular coluna de produção, tá? Então essa daqui que tem que ser minha válvula, que tem que me dar mais segurança e continuidade operacional. Eventualmente, quando eu quero fazer uma manutenção, e isso é possível, tá? Eu fecho essa válvula, fico abastecendo o gas lift só por essa terceira válvula aqui, tá? Terceira de cima para baixo, não é? Substituo essa válvula de operação sem parar minha produção. Então, é uma grande vantagem do gas lift contínuo, justamente isso. Você poder fazer manutenções na válvula, como você normalmente vai ter pelo menos 3 válvulas, né? Às vezes 4. Você pode substituir uma ou outra e deixar a outra operando enquanto você está fazendo uma troca de uma válvula, tá? De uma VGL. Então, ela é muito versátil por conta disso daí. Então aqui um videozinho para ilustrar tudo que a gente viu até agora. Mais um vídeo da Weatherford, aqui mostrando que a profundidade operacional de 15 mil pés, 30 mil barris por dia, 40 Fahrenheit. O controle da corrosão, vou voltar aqui, está sendo bom para excelente, tá? Aqui o controle do gás está sendo excelente, controle de sólidos bom, e aqui é para um grau API maior que 15, tá? Então essas são as condições operacionais desse vídeo. Então aí eu tenho a árvore de Natal, a Christmas Tree, na cabeça do meu poço.
a, a válvula wing, né, o choke aí de injeção de gás pelo espaço anular é aberto. Aqui nós temos o mandril de gas lift e as válvulas de gas lift montada no mandril. Aqui eu tenho o packer, aqui o espaço anular e a coluna de produção, ou nesse caso o mandril de gas lift. Reparem que verde está sendo representado o fluido de amortecimento, esse fluido de completação. Aqui é onde a completação acaba e o início da produção acaba acontecendo, tá? Então, como eu falei para vocês, o choke lá na cabeça da árvore de Natal é aberto. Esse gás, ele atinge a pressão de abertura da sede aqui da VGL, ele começa a gaseificar o meu mandril, diminui a pressão hidrostática e continua sendo injetado até chegar à minha segunda válvula de gas lift. Chegou na segunda válvula de gas lift, a primeira válvula de gas lift fecha. Como a pressão hidrostática no interior da coluna está sendo reduzido, o óleo que está no reservatório começa a entrar no poço, tá? Então, por fim, eu chego na última válvula operadora, repare, olha o que acontece com essa válvula aqui, fecha. Com isso, eu acabo de dar partida num poço através de gas lift contínuo, tá? Mais especificamente, esse é o processo de descarga do poço, tá? Ou seja, dar partida no poço. Aqui eu tenho um outro vídeo também que ele contempla muito bem isso. É uma empresa especializada, a PCS, ela é uma empresa especializada em gas lift, né? Aqui ela está falando justamente quando o gas lift é a escolha correta, não é? Então, alguns aspectos que têm que ser levados em consideração para se instalar. Então, quando os poços não conseguem produzir por capacidade própria, né, eles não têm pressão suficiente, para fazer a descarga inicial do poço. Mas o que está sendo dito aqui? Pulei aqui sem querer. Para fazer a descarga inicial do poço, que vai fluir, que vai ser produzido posteriormente, para o incremento da produção de poços produtores, para campos desviados ou horizontais, né? Ou seja, para poços que tenham ganho de inclinação ou sejam totalmente horizontalizados, para conseguir para conseguir sobrepor, né? Para conseguir resolver problemas de produção de areia, tá? Em larga escala também são utilizados. Vê aqui que deu uma travada o vídeo. Estava funcionando agora há pouco. Espera aí, deixa eu ver aqui, só um minuto, gente. Vou ter que fechar aqui, só um minuto. Tá, então continuando, pessoal. Vou dar o play aqui. Bem, como eu estava falando, essa empresa é especializada, tá? A gente já viu ali todos aqueles aspectos onde o gas lift é a decisão mais adequada para ser utilizado. Como eu falei, poços desviados, horizontalizados, para conseguir superar problemas com produção de areia, para poços que não têm energia suficiente para produzir por conta própria, para fazer a descarga do poço. E isso daí são os principais pontos que são listados aí quando o gas lift é a escolha correta. Para fazer descarga de poços que estão afetando poços ou fraturamentos adjacentes. E quando você quer voltar a produzir um campo, né? Um campo que ele fica, de certa forma, adormecido, como é feito, né? Às vezes, por razões econômicas, você para. Então, aí mostra uma árvore de Natal, ela sendo injetada ali pela válvula wing, pelo choke, entrando pelo espaço anular, o poço está amortecido. Aí ele já dá um pouco mais de profundidade, esse vídeo, né? Atingiu a primeira válvula de gas lift, comecei a despressurizar e diminuir a pressão hidrostática da coluna de produção. Você vê que aí eu tenho mais profundidade, né? Então um pouco mais real esse vídeo.
Eu já chego aí na segunda válvula de gás lift, quando esse gás ele passa, ah lá, ele fecha, tá? Justamente por ΔP, tá? Então ali, normalmente quando se chega na segunda válvula de gas lift, a simulação normalmente, né, é o que você espera é que o campo, que o reservatório ele consiga já a atender as pressões estabelecidas para um poço surgente, tá? Então, mostrando o mandril, mostrando uma válvula de gas lift, mostrando o interior dela, como ela funciona. É um vídeo promocional, né? Aqui mostra o domo onde é carregado o nitrogênio, aqui as molas, aqui o sistema de válvula, o gás entra. O gás entra por esse orifício, ele vai comprimir essa sede, né? Que essas molas, essa mola vai ser comprimida, ela vai ser comprimida de acordo com a pressão que foi dada aqui dentro, tá? Então aqui que é a calibração. A check valve é justamente para não permitir o fluxo da coluna para anular, ela só permite o fluxo do anular para a coluna, tá? Anular coluna, coluna anular não. Para isso é instalada uma check valve. Como eu falei para vocês, normalmente são colocados de 3 a 4 válvulas de gas lift. Como vocês podem ver, ela tem distanciamento diferentes, tá? Vai depender da profundidade do poço, se o poço é desviado. Aí está mostrando algumas ferramentas que são utilizadas para se fazer o monitoramento desse campo. O monitoramento é feito diariamente, tá? Então ali está mostrando algumas vantagens dessa empresa, que você consegue antecipar condições futuras de condições do poço, você consegue determinar a quantidade ideal de injeção de gás, você acaba não sobrecarregando o sistema, e você consegue posicionar melhor a válvula de gás lift. Aí ele está mostrando que o equipamento é todo digitalizado, você consegue instalar o computador na cabeça do poço e fazer esse monitoramento real time, né? Ali bem na hora mesmo. Aqui pelo visto travou de novo, esse vídeo é pesado. Vou tentar... Ver aqui se ele vai. Aqui é a parte final dele. Espera aí, travou de novo, gente. Voltando aqui. Eita. Descarga do poço. Isso é feito aí, a gente atinge aqui a primeira válvula de gas lift. Ali no caso está mostrando um caso mais real, a primeira válvula está instalada a 1.750 pés, a segunda válvula está instalada a 3.000 pés de profundidade, né? Chegou na segunda a primeira fecha, chegou na terceira VGL, a segunda e a primeira permanecem fechadas, a terceira está a 3.800 pés de profundidade, a quarta a 4.300. Chegou nela, pronto. Ali reparem que vai ser o ponto de injeção. Nesse exemplo que eles estão dando ali, está mostrando ali, ó, deu a descarga, de verde claro seria o fluido de amortecimento, de azul escuro seria o óleo sendo produzido. Aquela quinta válvula é a válvula reserva, tá? Então ali eles estão vendendo também uma válvula emergencial que está ainda mais próxima do poço, tá? Do reservatório. Mas essa é a ideia geral do método. Aqui está mostrando como que ele funciona na prática, né? Alguns testes que eles fizeram, os resultados positivos que eles tiveram desse tipo de intervenção. Então aqui os principais benefícios são a durabilidade das partes móveis, né? São poucas partes móveis, o custo inicial de instalação é baixo, o custo de manutenção é baixo, você tem um controle da produção pela superfície, não é afetado pela produção de areia, e
E ele é desenvolvido para poder contemplar poços desviados e poços horizontais, o que também é um grande diferencial, não é? Levando em consideração que esses megacampos aí, todos eles têm side wells, né? Trechos horizontais enormes, então é importante você ter essa flexibilidade. Enfim, é isso. Vou parar aqui a aula por hoje.